Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui juntos para meditar na verdade da Palavra de Deus. Hoje vamos tratar de um tema bastante interessante. Vamos estar falando sobre a graça de Deus e como nós devemos ou podemos crescer na graça do Pai. O desejo do coração do Pai para a sua igreja é que nós venhamos a crescer no conhecimento dEle. Quando nós estamos crescendo no conhecimento dEle, estamos crescendo na sua graça. Então nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versículos 17 e 18 e em seguida teremos uma palavra de oração. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, que alegria mais uma vez podermos estar aqui, ó Pai, diante do Senhor, reunidos em Teu nome para aprender mais a Tua palavra. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação para vermos além da letra a Ti mesmo. Queremos tocar a Tua realidade e sermos tocados pelo Senhor. Fale com cada um de nós, ó Pai, nessa oportunidade, revelando o Teu Filho, nos ajuda a crescer na graça e no Teu conhecimento. Tem misericórdia de todos aqueles que nos escutam nessa oportunidade e revela o Teu Filho. O motivo, Pai, desta reunião é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, seja glorificado. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, essa segunda carta do apóstolo Pedro, ele já vem fazendo aqui algumas advertências sobre os falsos profetas. Então, quase toda esta carta ele vai nos advertir sobre esses falsos profetas, a maneira madura de vivermos a vida cristã e também de aguardarmos a volta de Cristo. Mas chega já nos últimos 2 versículos do capítulo 3 da sua carta, ele faz uma colocação bastante interessante no versículo 18. Ele diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vamos pegar esta palavra, crescei na graça, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, vamos aqui, confiando na sua revelação, que Ele então possa nos auxiliar, porque foi o Espírito Santo quem inspirou os homens para escrever a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é assunto de revelação e nós precisamos que o Espírito Santo que a inspirou, a revele e a interprete para cada um de nós. Então, vamos ficar hoje bem atentos, bem concentrados naquilo que for dito, nos versículos que nós iremos citar aqui, para que então a gente possa estar ganhando esta dimensão do crescei na graça. Se Pedro está colocando aqui, e é um imperativo, crescei na graça, então o Espírito Santo está nos chamando a atenção que há um crescimento na graça. Então nós vamos hoje analisarmos como nós podemos crescer na graça. Para nós crescermos na graça, nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que é que significa graça. O que é graça? Segundo algumas interpretações de muitos irmãos, muitos homens de Deus, graça é um favor imerecido. A palavra graça, ela é um presente de Deus dado a nós. A palavra graça
segundo uma outra definição, a que eu mais gosto, é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condições de merecer. Então, pela graça, nós somos salvos. Na salvação, nós não precisamos desempenhar nenhum esforço humano, porque a salvação é inteiramente pela graça. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. Aqui nós temos uma declaração da graça, nos trazendo uma informação de que é pela graça que nós somos salvos. Então nós vamos ler aqui, a partir do versículo 4, de 4 até 8, nós vamos entender a graça. Aliás, nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler o versículo 1, 2, 3, vamos até o versículo 9. Vamos ler primeiro o versículo 1, depois o versículo 2, a gente vai estar comentando. Presta atenção, hoje o nosso irmão Márcio estará fazendo a leitura para nós. Vamos ler inicialmente o versículo 1, Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele, Jesus, vos deu vida. Essa palavra vos deu vida, aqui não está aparecendo graça, mas é a graça. Lembre-se que eu disse que graça é um presente, é um favor imerecido. Ele vos deu. Se Deus nos deu vida, esta vida chegou até nós por causa da graça. Mas ela chegou até nós numa condição em que eu e você, nós estamos mortos em delitos e pecados. Uma pessoa, quando ela está em delitos e pecados, ela está espiritualmente morta para Deus. Então, Ele vos deu vida. Ele vos deu significa que a graça chegou até nós, nos dando vida, quando nós estávamos mortos em delitos e em pecado. Vamos ler o versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui nós temos que considerar a graça como maravilhosa. De fato, a graça, ela é maravilhosa. Por quê? Porque nós andávamos outrora, graças a Deus que outrora, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Este mundo tem um curso, este mundo tem um caminho que leva para a perdição. Nós estávamos neste curso, neste caminho, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência está se referindo a Adão. Adão, ele desobedeceu a Deus. Então, quando você encontra nas Escrituras filhos da desobediência, são os filhos de Adão, não é filho de Deus. Filhos da desobediência é com que nós éramos, nós já nascemos filhos não da obediência, mas filhos da desobediência, filhos de Adão. Agora, o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Então aqui, essa era a nossa história no passado. Todos nós, está dizendo aqui, andamos, graças a Deus, que é outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas graças a Deus, que pela graça Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Agora veja só que lindo é o versículo 4. Vamos ler agora do 4 até o 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe aqui, amados, que coisa interessante. A nossa condição outrora, Efésios 2, de 1 a 3, vai mostrar quem nós éramos. Éramos filhos da desobediência, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas logo no versículo 4 tem um mas. Esse mas é muito interessante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Agora tem uma causa aqui. A causa é por causa do grande amor com que nos amou. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele vai explicar como essa vida chegou até nós. Pela graça sois salvos. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Agora, o versículo 8 é interessante. A palavra vai dizer que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Então, Ele já salvou a todos, mas precisamos de crer naquilo que a Bíblia diz, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Nós não podemos dar ouvidos a vozes neste mundo, mas dar ouvidos à voz do Filho, à voz da palavra, à voz do Logos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se a graça chegou até nós, porque Cristo, o Verbo eterno, Ele se fez carne. Vamos dar uma verificada no Evangelho de João, no capítulo 1, muito interessante. Vamos ler aqui alguns versículos, meus amados. Isso é tão precioso. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus, é dádiva de Deus para mim e você que andávamos em delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então a graça veio até nós para nos buscar, para nos alcançar. E quando Jesus Cristo veio, Ele trouxe toda a sua graça. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, que coisa maravilhosa. Este verbo, esta pessoa que era a palavra, o Logos, ele se fez carne. O grão de trigo caiu na terra e morreu e produziu muitos frutos. Então o verbo se fez carne e colocou a sua habitação entre nós. Agora ele veio cheio de graça. Cheio de graça e de verdade. Essa palavra verdade, ela significa realidade. Ele veio cheio de graça e de realidade. Algum tempo atrás, fui visitar uma pessoa e nós estávamos ali lendo a palavra de Deus para aquela pessoa, falando da obra consumada de Cristo, que pela graça ela tinha sido salva, e falamos da graça e depois fomos orar com ela. Ela disse assim para mim: olha, pastor Cláudio, existem muitas pessoas que precisam mais do que a mim. Ou seja, ela estava dizendo o seguinte: se Deus desse a graça dele para ela, faltaria para outras pessoas. Amados, Deus não dá a sua graça em conta-gotas. Essa graça abundante, ela, aliás, muito mais do que abundante, é uma superabundante graça. Porque a Bíblia vai dizer aqui que Jesus Cristo, ele veio, presta atenção, ele habitou entre nós cheio de graça. Então, se ele é a própria graça, ele é a graça de Deus, ele veio cheio de graça, quanta graça ele tem?
Jesus não é infinito? Então, se ele é infinito, a graça dele é uma graça infinita. É uma graça que não se acaba nunca, irmãos. Vamos dar uma olhada aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, os versos 20 e 21. Vai mostrar aqui sobre a questão da lei. A lei, ela veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde o pecado abunda, esta graça, ela se torna superabundante graça. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 5, apenas o versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Porque sobreveio a lei para que avultasse. Essa palavra avultar significa aumentar. Sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Então, amados, essa graça ela nos levou para a cruz, para morrermos ali no corpo santo de Cristo, mas pela ressurreição nós ganhamos a sua vida. Isto é graça. Então, a lei veio e o pecado abundou. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. Aquele texto tão lindo, nós temos que ler aqui, Romanos capítulo 6, verso 6, vai mostrar o que esta graça fez com o pecado, nos libertando do pecado, porque Cristo lá naquela cruz, pela sua graça, ele nos atraiu, nos crucificou nele, e ali no corpo de Cristo, o nosso pecado foi castigado. Foi crucificado e foi morto, conforme diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Presta atenção que é somente quem morreu que está justificado do pecado, conforme diz Romanos 6, verso 7. Mas Romanos 6, 6 está mostrando claramente que o nosso homem velho já foi com Cristo crucificado para uma finalidade. Qual é a finalidade? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Somente aqueles que morreram, justificados está do pecado. Amados, e nós só podemos crer nessa verdade da palavra de Deus, é só pela graça. Vamos dar uma olhada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a partir aqui do versículo, vamos ler apenas o versículo 27, que sem a graça ela é tão importante na nossa vida que sem a graça ninguém vem a crer. Ninguém consegue crer por si mesmo. Nós somos tão inúteis, conforme diz Romanos 3, que nós não conseguiríamos crer se não fosse mediante a graça. Então, mediante a graça, nós podemos crer na nossa morte e ressurreição em Cristo, naquela obra consumada que Cristo realizou de uma vez por todas lá no Calvário. Então, Atos 18, verso 27, vai mostrar que nós só iremos crer na palavra de Deus, na obra consumada do Calvário, mediante a graça. Atos, capítulo 18, versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aleluia! Auxiliou aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, se não tem a revelação da graça, nós não iríamos crer nesta palavra. Jamais. Então, mediante a graça, meus amados, nós podemos crer na nossa libertação em Cristo, que fomos salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, inclusive para crer naquele sacrifício bendito que Cristo realizou lá naquela cruz, para a salvação de toda a humanidade, porque ele salvou a todos, porque todos pecaram, ele atraiu a todos, mas nem todos irão crer nesta verdade.
Por quê? Porque as pessoas estão nesse esquema de querer desempenhar um papel na qual não foram designados. A salvação é inteiramente pela graça. Na salvação é Deus fazendo tudo e nos dá a sua graça para que nós venhamos a crer. Mediante a graça haviam crido. E sem graça não tem graça nem para crer. Nós vamos ficar iludidos com religião, vamos morrer e vamos para o inferno. Então nós temos que ficar firmados e olhando para esta graça. Agora, uma das coisas que nos impressiona é ver muitos crentes pedindo para Deus que dê a sua graça. Esta é um absurdo. Porque, amados, você não pode pedir aquilo que Deus já lhe deu. Em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 4, Paulo vai mostrar que a graça já foi dada. Então tem muita gente pedindo para Deus que dê a sua graça. Você está pedindo algo que Deus já lhe deu? É a mesma coisa que você pedir para Deus ar para respirar, né? Respira. Então tem tantos crentes pedindo para Deus, Deus me dá a sua graça. E aqui em 1 Coríntios 1,4, a Bíblia vai dizer que a graça, ela já foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Observem aqui que a graça, ela não vai ser dada, ela já foi dada em Cristo Jesus, porque Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual e habitou entre nós. Então, tudo é feito por Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a graça é do começo ao fim. A graça começa em nossa vida lá na regeneração, na salvação. Pela graça sois salvos e nos leva até a glória. É a graça do começo ao fim. Ela está e faz parte da nossa vida. Essa graça que nos sustenta. Esta graça que nos faz trabalhar. O apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente o suporte que esta graça dava para ele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 10, ele vai mostrar que ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos, mas não era ele, e sim a graça que foi concedida a ele. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto tão maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vocês observam aqui que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: pela graça. Pela graça, nós só podemos ser o que somos hoje, filhos de Deus, é pela graça. Não existe aqui um esquema de religião, não é batismo nas águas, não é você aceitar Jesus Cristo, não é você praticar o cristianismo, porque tem muitas pessoas que não são regeneradas, no entanto, elas praticam o cristianismo, elas leem a Bíblia, elas oram, elas fazem jejum, elas sobem monte, descem monte, andam com sua cabeça cheia de óleo, dizendo que é unção, não é nada disso, mas sem a graça. Paulo está dizendo aqui, pela graça de Deus, sou o que sou. E o que Paulo é? É um regenerado, é um homem salvo em Cristo. Então, pela graça, e sem a graça, Paulo não seria o que ele era. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida gratuitamente. Graça dada de graça. Concedida, não se tornou vã. Antes, ele está dizendo aqui que ele trabalhou muito mais do que todos os outros. Todavia não era ele, mas a graça de Deus com ele. A graça dando suporte para que então Paulo trabalhasse sem ter aí a sua energia da carne, sem confiar no seu braço, mas confiar nele. Agora, um detalhe muito importante aqui, meus amados, que ele está dizendo o seguinte, olha,
e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Mas por que o apóstolo Paulo está dizendo que a graça para ele não se tornou vã? O que isso significa? Significa que esta graça na vida de muitos crentes tem se tornado vã. Ou seja, eles não correspondem ou não respondem a esta graça que foi concedida a eles. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, no capítulo 6. Paulo está dizendo aqui de uma forma tão clara a que nós não venhamos a receber a graça de Deus em vão. Porque existe, meus irmãos, a possibilidade, e tem muitas pessoas que recebem esta graça em vão. Então, quando nós recebemos essa graça de Deus em vão, nós vamos deixar essa graça de lado e vamos nos tentar desempenhar o nosso cristianismo. Por isso que tem tantos crentes desanimados, frustrados, tristes, não querem mais saber de ir na igreja. E por quê? Porque receberam a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6, o versículo 1, ele vai dizer o seguinte: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Em vão, ou seja, que não permaneçam nesta graça. Muitas pessoas, infelizmente, têm recebido esta graça em vão. Não têm feito muito caso dela, né? Meus amados, mas existe aqui sim uma possibilidade muito grande de nós crescermos na graça. Pedro diz o seguinte: antes crescei na graça. Então, como nós podemos crescer na graça? Nós já vimos aqui, no início do nosso estudo, que graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Então, como nós podemos crescer nesta graça? Olha, todo o crescimento da graça, ela está relacionado, preste atenção aqui, ela está relacionado, a graça de Deus, ao conhecimento de Cristo. Lá, em 2 Pedro 3,18, que nós lemos lá, ela diz o seguinte, que crescei na graça e no conhecimento. Então, o conhecimento está relacionado à graça. E nós podemos crescer na graça quando nós conhecemos o Senhor. Quanto mais uma pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo, mais esta graça será aumentada na vida dessa pessoa. Ela vai ser multiplicada. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Aqui ele vai mostrar que quanto mais nós conhecemos a Ele, mais esta graça vai ser aumentada em nós. Não só aumentada, mas multiplicada. 1 Pedro 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está dizendo aqui que a sua graça e a paz, elas vai ser em nós multiplicada. Então, como que essa graça pode ser multiplicada em nós? Aí ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 2, que esta graça ela vai ser multiplicada em nós. De que maneira? Quando nós conhecemos a Cristo de uma forma completa, de uma forma total, de uma forma plena. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Agora aqui nós aprendemos como fazer com que esta graça se multiplique em nossas vidas. De que maneira? Ele está dizendo aqui, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí tem uma vírgula. Mas onde é que esta graça vai ser multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então ele veio cheio de graça e de verdade,
Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais a sua graça será em nós multiplicada. Meu amigo, minha amiga, você tem crescido na graça? A graça tem sido multiplicada na sua vida? Esta graça tem lhe dado suporte para você crer no genuíno evangelho da graça? Amados, isso é precioso. Essa graça, ela nos dá suporte para tudo, inclusive quando nós estivermos aí desanimados. Eu sei que a vida cristã, ela é uma vida de vitória. Cristo nos tem dado a vitória constantemente, mas vai haver circunstâncias em nossas vidas que esta graça, ela vai nos dar suporte até naqueles momentos de desânimos, né? A graça, ela é o nosso biotônico fontura. A graça é aquele emulsão escute, é uma vitamina, é o melhor fortificante. Em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 1, ali vai mostrar que a graça, ela é um fortificante. A graça, ela vai nos fortalecer em momentos difíceis, de desânimos e dificuldade, quando nós estivermos passando pelos vales escuros, que muitas vezes vai nos trazer um certo declínio espiritual. Não diria um declínio, mas a gente tem uma tendência de ficar um pouco enfraquecido na fé. Nós temos uma vitamina, nós temos um fortificante, que é a graça. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ah, filho meu, tem um fortificante para você que está fraquinho. Fortifica-te na graça. Graça que está em Cristo Jesus. Porque Ele veio cheio de graça e de realidade. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa linda. Então não tem desculpa para mim e para você ficarmos aí desanimados. Nós temos a graça. E esta graça nos dá suporte para nós nos alegrarmos e regozijarmos até em momentos difíceis, desagradáveis. Lembra do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo havia ali um mensageiro de Satanás para que ele não se ensoberbecesse por causa das grandes revelações que ele havia recebido do Senhor. Ali, o mensageiro de Satanás colocou nele um espinho na carne. Paulo orou 3 vezes ao Senhor por causa daquele espinho na carne. Ele vai dizer aí em 2 Coríntios 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Tudo é pela graça. Paulo havia orado 3 vezes ao Senhor. Deus disse: olha, Paulo, a minha graça te basta. Você tem a graça. A minha graça, ela é suficiente para você superar isso. Eu não quero tirar esse espinho da sua carne, mas você tem a graça. E a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, então, entendendo isso, ele vai dizer o seguinte: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí no versículo 10, Paulo vai dizer aqui uns absurdos. Ele diz o seguinte: sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê, Paulo? Porque a minha graça te basta. Está vendo aqui? Esse é o fortificante que Paulo tinha. Por isso que ele passou para Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
E esta graça, ela pode ser multiplicada a nós. Quanto mais conhecemos o Senhor Jesus Cristo, mais esta graça será multiplicada em nós. Será uma graça abundante, abundante graça. Que lindo lá em Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é a superabundante graça. Então nós temos que estar completamente envolvidos com esta graça. Esta graça, às vezes, meus irmãos, a gente vê tantos, né, irmãozinhos queridos reclamando do marido, da esposa, do irmão da igreja, reclamando do presidente da república, dos governadores, dos prefeitos, vereadores. Essas pessoas reclamam porque elas não oram, mas elas têm a graça. Elas têm a graça. Né? Então, todas aquelas autoridades que foram colocadas lá, no presidente, governador, prefeitos, foi Deus quem colocou. E Deus pediu para que nós não criticássemos a eles, mas para que nós orássemos, intercedêssemos por eles. Quando nós cremos no poder da oração, e a oração faz com que Deus mova a sua mão para tratar de todos os assuntos, então nós temos que entender que Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Deus, ele domina no reino dos homens. Então, amados, temos que orar. Ainda que nós venhamos a enfrentar inúmeras dificuldades, como Paulo enfrentou aqui, que ele tinha prazer na fraqueza, tinha prazer ali nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque ele tinha graça. Então, quando eu vejo alguém reclamar aí do seu marido, esse meu filho é complicado, é difícil demais. Queridos, nós temos a graça. Se você não tem a graça, vamos dar uma olhada em 1 Pedro, capítulo 4. E a graça, ela se manifesta a nós de muitas maneiras. A graça, ela tem as suas multifacetadas. A graça, ela é multiforme. Então, para qualquer dificuldade que você tiver que enfrentar, lembre-se de uma coisa: você tem a graça. A graça, ela se manifesta de muitas maneiras. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 10. Muito interessante. 1 Pedro 4, versículo 10. Vamos prestar bem atenção nesse versículo, que ele é fundamental. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Queridos, presta atenção aqui. Está dizendo, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é isso? O que é dispenseiro? É que Deus tem a sua dispensa. E nessa dispensa tem a graça. E essa graça, ela se apresenta de multiforme. É muitas formas. Então você tem graça para dar para sua esposa, para o seu marido, para o seu vizinho chato. Você tem a graça, então não tem com o que você reclamar. Deus diz para Paulo naquela dificuldade: Paulo, a minha graça te basta. Você tem a graça. A graça, ela é o suporte para você vencer todas as dificuldades. Então a graça, e na dispensa de Deus, fala aqui como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Uma graça que tem muitas formas, muitas maneiras, né? Então essa graça, meus irmãos, nos faz descansar. Então lembre-se de uma coisa: em qualquer dificuldade, em qualquer tribulação, em qualquer circunstância, lembre-se que você tem a graça. E você tem a graça para cada uma daquela circunstância desagradável. Você tem a graça. Você foi agraciado, você foi salvo pela graça. A graça está em você. É Cristo. Então, pegue nessa dispensa a graça para esse problema. Se o seu problema for a tua irritação, você tem a graça. Lembre-se que pela graça você foi crucificado. Você foi atraído, incluído, crucificado e morto no corpo de Cristo. Então você tem a graça para superar qualquer tipo de obstáculo, porque a vida de Cristo em nós é uma vida triunfante. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai mostrar que nessa bendita pessoa de Cristo Jesus
Ele, não nós, e Ele habita em nós. A palavra fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu estou morto. Agora a minha vida é dirigida por Ele, e a vida de Cristo é uma vida de vitória, conforme afirma aqui 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavrinha aqui, olha. Graças a Deus que em Cristo sempre, palavrinha bonita, né? Sempre o quê? Sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! Esse Deus é gracioso. Ele sempre nos conduz em triunfo, embora aparentemente parece que muitas vezes nós estamos sendo derrotados, mas não é derrota, porque Deus faz, pela graça, aquela aparente derrota em vitória, porque a minha Bíblia diz que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então você não pode confessar derrotas para a sua vida. Você é um vitorioso. Por quê? Porque você é o bom? Não. Porque eu dependo de uma pessoa. Quando eu dependo de Cristo, Ele sempre me conduz em triunfo. Aleluia! Isso é precioso, meus irmãos. Então, esta graça é maravilhosa. Por isso que a graça de Deus, ela é maravilhosa. Então, como nós devemos crescer na graça? Conhecendo a Ele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ler aqui o versículo 16, que ele é tão gracioso. Aqui a gente faz lembrar daquilo que Pedro disse: crescei na graça. Então, é um crescimento gradativo. De degrau a degrau, nós vamos crescendo na graça. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler aqui apenas o versículo 16, que a palavra fala que todos nós recebemos desta graça. Então, a graça aqui para o crescimento, ela é gradativa, de degrau em degrau. Evangelho de João, capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Está vendo aqui? Graça sobre graça. A ideia de crescimento é graça e mais graça, e graça sobre graça, e você vai crescendo na graça. Você vai galgando aqui os seus passos. Graça, tem graça, tem graça. Então, graça sobre graça, ela se torna uma abundante graça, ela se torna superabundante graça, porque Jesus veio cheio de graça e de realidade espiritual. Isso é tão maravilhoso, meus amados. Então nós temos que ser bons receptores dessa graça. Se essa graça já nos foi dada, o que nós temos que fazer? Recebê-la. Então, é como que aquele passarinho. Eu morava em um determinado local, um apartamento, que bem na frente tinha ali uns passarinhos, né, que eles fizeram o seu ninho ali, depois criaram o seu filhotinho. E depois eu acompanhei todo aquele processo do crescimento ali daquele passarinho. Depois eles começaram a crescer os filhotinhos, e a mãe, quando ia buscar comida, ela ia lá e na volta ela chegava ali no ninho, aí aqueles passarinhos filhotinhos abriam sua boquinha e a mãe colocava ali os seus alimentos. Então, se a graça nos foi dada, irmãos, nós temos que abrir bem a nossa boca, para que sejamos bons receptores dessa graça. Vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 1, Efésios 1, versículo 6, 7 e 8. Efésios, capítulo 1, dos versículos 6 até o 8. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência.
Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Em Cristo nós temos a redenção, pelo sangue dele a remissão dos pecados. Agora tem uma palavrinha aqui, segundo a riqueza da sua graça. Riqueza da sua graça é coisa muito grande. Agora veja o que Deus fez com a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Essa riqueza da graça, Deus derramou sobre, a Bíblia vai dizer que foi sobre nós. Abundantemente. Ele derramou sobre mim e você esta graça abundantemente. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Isso é glorioso, isso é gracioso demais. Temos que louvar e agradecer ao Senhor pela sua graça, que foi derramada sobre nós de uma forma abundante. Graça de Deus. É a pessoa de Cristo sendo formada em nosso interior. É o caráter de Cristo, a imagem do Filho. O Espírito Santo, pelo trabalho da cruz, está moldando o caráter do seu Filho em nós. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm sido moldados pelo mundo e não pela graça. Neste mundo, ou você é bigorna, ou você é martelo. Ou você dá a forma, ou você toma a forma do mundo. Mas, graças a Deus, há uma advertência para nós. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, o apóstolo Paulo entendeu tanto esta graça que ele nem considerava para si a sua vida preciosa. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Vamos ler aqui o versículo 24. Muito interessante. Então, Paulo aqui estava completamente cheio dessa graça, ao ponto de dizer que ele não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo. Por quê? Porque tinha algo muito melhor. Mas ele queria completar a carreira dele e testemunhar de um evangelho maravilhoso. Atos, capítulo 20, o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia, percebe aqui, Paulo está dizendo, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, né? Mas ele queria completar a carreira dele e o ministério que ele havia recebido de Cristo para testemunhar o evangelho da graça. E como é que nós vamos testemunhar este evangelho da graça? Olha, eu nasci pecador com a natureza perversa, segundo o curso deste mundo. Eu nasci em delito e pecado. Eu nasci filho da desobediência, mas pela graça de Deus ele me salvou. E essa graça me dá suporte para eu crescer. Graça sobre graça. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, temos um Deus, o Deus de toda graça, que neste mundo ele faz com que nós, pela graça, e a graça aqui é no sentido que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, é que nós temos a graça como suporte para enfrentarmos todas as nossas dificuldades. Então nós temos a graça para qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de dificuldade. Nós temos a graça que nos salvou, a graça que nos salva, a graça que nos leva para a glória. Isto é tão gracioso, porque Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. Que Deus, na sua infinita graça, revele esta verdade ao seu coração. Eu queria aqui pedir para que o nosso irmão Márcio fizesse uma oração para nós encerrarmos este tempo aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos por tudo, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui com os irmãos, levando esta palavra maravilhosa. Que esta palavra venha ao encontro dos nossos irmãos e a todos que ouvirem essa palavra, esta mensagem, que a graça do Senhor esteja na vida de cada um. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós queremos convidar todos vocês para estar conosco em uma de nossas reuniões.
Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h30. O nosso templo fica na Rua Acre 260, no centro de Sidrolândia. Estamos aguardando a sua visita. Se você quer entrar em contato conosco, ligue para o telefone 3278 4801. 3272 4801. Um bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído no seu corpo movido. Lá na cruz, no seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte. Tudo feito e consumado, por sua graça eu sou salvo. Graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor,
meu amado Jesus, meu amado